Esse é o ponto que nós temos que estabelecer aqui. Então, não se trata de uma forma, de um modo de ser. Se trata de um estado, de uma situação que precisa mudar e que não pode continuar. Então, a gente podia falar o seguinte: vamos dar cidadania, vamos dar direitos às pessoas em situação de rua. Senhoras e senhores, se a pessoa está em situação de rua, ela não tem cidadania e nem tem direitos. Então, a gente precisa começar por aí, tá? Para a gente não começar a querer cristalizar uma situação que nós temos que superar. Então, o nosso movimento, a nossa luta é para que não haja pessoas em situação de rua. É por isso que nós usamos, inclusive, essa denominação em situação de rua. Acho que é muito importante que nós digamos isso. Outras coisas que eu gostaria de dizer também, o deputado aqui ele mencionou o fato de que algumas prefeituras estão ou em vias de aprovar, ou então aprovaram leis que autorizam. Não, acho que. Que autorizam a retirada de pertences de pessoas em situação de rua. Vou fazer uma análise técnico-jurídica aqui na condição de jurista, que é a condição que ostento, né? Para o bem ou para o mal. A questão eu diria que esse tipo de legislação, a gente poderia dizer que é inconstitucional, mas não é só isso. Esse tipo de legislação é incompatível com o Código Penal. Tá? Coloca, inclusive, as autoridades municipais, as guardas municipais, as autoridades policiais, numa situação de risco. Porque retirar pertence de pessoas em situação de rua, tem um artigo no Código Penal que fala sobre isso, que é o artigo 157. Isso é roubo. Isso é roubo. Então, eu diria que esse tipo de lei coloca os trabalhadores da segurança pública, os guardas municipais, numa situação de risco. E há algo que a gente estuda em direito administrativo, que é a possibilidade de resistir, enquanto autoridade, ao cumprimento de uma ordem ilegal. Então, ou seja, a ordem para a retirada de pertences de pessoas em situação de rua é crime previsto no artigo 157 do Código Penal, isso é roubo. Então, eu diria que nós, até em nome da proteção que tem que ser dada aos trabalhadores da segurança pública, aos guardas municipais, que as associações dos guardas municipais fiquem atentas em relação a isso, porque esse tipo de lei coloca em risco os guardas municipais que podem ser acusados de roubo. Pode haver, o Ministério Público, ele não só pode, como ele terá o dever de agir se as pessoas em situação de rua elas forem roubadas, eu diria roubadas por uma autoridade, mas uma autoridade que comete roubo deixa de ser autoridade, portanto, pode ser chamada de outro nome, que é criminoso. Então, acho que a gente precisa trabalhar nesses termos. Agora, é importante dizer o seguinte: existem dois tipos de ação, e eu quero agradecer imensamente a minha equipe, a equipe do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que tem trabalhado incessantemente com esse tema. Trabalha, primeiro, porque tem no coração essas ideias que eu acabei de expressar, mas mais do que isso, além do compromisso que tem com esse tema, tem também o dever de cumprir aquilo que a lei determina, que é o cuidado que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nessa nova configuração, tem que necessariamente ter com as pessoas em situação de rua. Isso está na lei, né? E está também no decreto que regulamenta a atuação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Cuidar das pessoas em situação de rua. Então, eu quero agradecer a Secretaria Nacional, né, de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, na pessoa da secretária nacional, Isadora Brandão, que está ali no fundo. E eu quero agradecer também a diretoria responsável por cuidar, por lidar com as questões relacionadas à população em situação de rua, representada pela figura do Léo Pinho, que é o nosso diretor que ali está também. Então, a secretária e o Léo Pinho têm feito um trabalho extraordinário. Então, eu diria que o Ministério dos Direitos Humanos ele tem duas atribuições, né, dentre as várias. Porque, primeiro, a responsabilidade em relação a isso é uma responsabilidade compartilhada
como as senhoras sabem, os senhores sabem, uma responsabilidade compartilhada com estados e municípios também. Então, como se dão as ações? No primeiro momento, nós iremos tratar de ações que nós consideramos que são emergenciais, que visam lidar com o problema na sua dimensão imediata. Então, como eu dizia, ação emergencial. Então, nós temos uma série de ações emergenciais para lidar com a questão, com as questões, vamos dizer assim, mais urgentes, e uma série de medidas estão sendo tomadas. Eu rapidamente falo de algumas delas, né? Primeiro, a Operação Inverno Acolhedor, em que o Ministério dos Direitos Humanos inicialmente vai destinar R$5 milhões, podendo, à medida de como as coisas foram organizadas, aportar mais recursos, para que se possa oferecer proteção térmica nesses momentos mais agudos, as capitais do Sul e Sudeste, onde faz mais frio, onde as pessoas estão numa situação calamitosa. Mas, para além de oferecer essa proteção, também nós queremos desenvolver ações voltadas ao acolhimento, à orientação, aos cuidados com a saúde. Então, agradeço também a parceria com o Ministério da Saúde em relação a isso, além de serviços especializados. É uma coisa que nós iniciamos esse ano, mas que nós queremos que seja algo, vamos dizer assim, algo frequente, permanente, que todos os anos nós possamos reproduzir essa mesma medida, que se torne, portanto, uma sistemática, não apenas deste governo, mas do Estado brasileiro, oferecer esse tipo de acolhimento. Outra coisa que é muito importante, que nós precisamos muito saber o que está acontecendo nos territórios em termos de medidas de acolhimento, de proteção às pessoas em situação de rua. E por que eu digo isso? Acho muito importante que nós possamos fortalecer iniciativas que já existem nos territórios, por meio das associações, dos movimentos sociais. Então, o Ministério vai fazer uma coisa que geralmente o Estado brasileiro, e eu acho que o deputado Paulo vai concordar comigo, o Estado brasileiro ele tem uma dinâmica, em geral, de desorganizar a sociedade civil e os movimentos sociais. O Estado brasileiro, em geral, desorganiza as iniciativas sociais populares. O que nós queremos fazer no movimento contrário é fortalecer os movimentos sociais e a participação social, para que nós possamos justamente utilizar da experiência que já existe nos territórios em relação a isso. Por isso, o governo do presidente Lula, foi uma das primeiras coisas que o presidente Lula fez, foi reconstruir os mecanismos de participação social dentro dos ministérios. E o Ministério dos Direitos Humanos é o ministério que mais tem participação social, são 11 conselhos, né, agora com o novo Conselho da População LGBTQIA+, e por isso nós estamos recriando, né, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o CIAMP-Rua. O colegiado é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania e ele vai contar, para o biênio de 2023-2025, com uma composição mais ampla da sociedade civil. Compete ao CIAMP-Rua propor formas de estimular a criação, o fortalecimento e a integração entre comitês, olha que importante, fortalecer a integração entre comitês estaduais, distrital e municipais de acompanhamento e monitoração da política nacional para a população em situação de rua. Esse comitê também ele vai organizar encontros nacionais para avaliar, formular ações para a consolidação da política nacional para a população em situação de rua. Nós queremos dizer o seguinte, né, nesta semana mesmo, nós abrimos o prazo para as entidades da sociedade civil se candidatarem ao CIAMP-Rua. Então, vamos ficar atentos em relação a isso. Tá? Existem uma série de requisitos, porque nós queremos que sejam entidades que tenham realmente participação social, que tenham representação nas regiões do país, porque a ideia justamente é essa. A ideia é que haja a participação social na criação de uma política nacional em relação às pessoas em situação de rua. Para além disso, já foi dito aqui, o deputado Raymond já falou, já estamos em vias de resolver, está quase resolvido, acho que é o último detalhe que nós vamos resolver, né, e enviar para a assinatura do presidente Lula, que é a regulamentação da lei Padre Júlio Lancelotti. Nos próximos dias isso está resolvido, e que vai ser muito importante
para que nós possamos combater a chamada arquitetura hostil, que é um estado, né, muito absurdo, né, porque não permite que as pessoas ocupem, não dá casa para as pessoas, não dá moradia, mas também não permite que as pessoas fiquem na rua. Que é uma situação esdrúxula, absurda, inconstitucional, imoral, e que nós precisamos nos opor fortemente em relação a isso.